Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de Costas Passares, um dos criminosos mais temido e perigoso de toda a Grécia. E como vocês já sabem, que eu acho que vocês já até decoraram, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Costas Passares, também conhecido como Constantinos, nasceu no dia 9 de março de 1935, na Grécia. Ele era filho de um marinheiro grego natural da cidade de Cíclades, chamado Evangelos Passares, que tinha alguns problemas com a lei. Já sua mãe se chamava Augusta Maria Zevenov, uma mulher de ascendência russo-romena que morava no Brasil junto com a sua família. Em uma de suas viagens como marinheiro, Evangelos Passares desembarcou aqui no Brasil e foi aqui que ele conheceu Augusta Maria Zevenov. Os dois tiveram um breve relacionamento e depois Evangelos teve que retornar para a Grécia, mas eles continuaram se comunicando. Conforme as semanas foram passando, Augusta percebeu que estava grávida. Ela então contou para Evangelos que, ao receber a notícia, ficou muito feliz e disse que a buscaria no Brasil para que eles pudessem morar juntos na Grécia como uma família. Já na Grécia, o casal se estabeleceu na cidade de Korydallos, uma cidade com um pouco mais de 60 mil habitantes, localizada na região do Grande Pireu. No começo, a relação do casal ia bem. Costas nasceu e passou uma parte de sua infância em Korydallos. O casal não teve mais filhos, e no decorrer da criação do único filho deles, vieram desentendimentos e as brigas. A relação, agora conturbada de seus pais, prejudicou Costas, que desde muito novo presenciou tudo. Conforme o tempo ia passando, as coisas só pioravam entre o casal, até que os dois decidiram que a melhor coisa a se fazer era se divorciarem. Nessa mesma época, Costas passou a roubar pequenos objetos e a se envolver em brigas na escola. De acordo com fontes, Costas tinha apenas 6 anos quando cometeu seu primeiro delito. Na ocasião, ele voltava da escola e no meio do trajeto ele viu um brinquedo que lhe interessou dentro de uma loja. Costas então simplesmente entrou na loja, pegou o brinquedo e saiu sem que ninguém o visse. Ao chegar em casa, o seu pai perguntou quem havia dado aquele brinquedo para ele, ao passo que Costas respondeu que o brinquedo havia sido dado por um homem que ele não conhecia na rua. Obviamente, o pai de Costas percebeu que ele estava mentindo, e depois do filho lhe contar toda a verdade, ele voltou na loja, pagou pelo brinquedo e mandou Costas pedir desculpas. O homem em nenhum momento repreendeu o filho e muito menos o colocou de castigo por ter roubado o brinquedo. E sobre isso, em uma entrevista posterior, Costas disse o seguinte: "O papai foi, comprou o brinquedo e me devolveu. Isso não me ajudou em nada. Eu não aprendi nada." Aos 15 anos, Costas foi alvo de uma investigação por conta de um roubo. A polícia realizou uma busca em sua casa e encontraram diversos objetos roubados em seu quarto. Como consequência disso, ele foi encaminhado para um reformatório onde passou 6 meses. Ao sair, Costas decidiu largar tudo e ir morar nas ruas. Ele fez isso sem avisar ninguém, e os seus pais ficaram desesperados. Para se sustentar, Costas passou a pedir esmolas na rua, até que ele foi denunciado, já que na época isso era crime no país, e foi mandado de volta para o reformatório. Nos anos que se seguiram, a vida de Costas se alternou entre os delitos e o reformatório, até que em 1993, ao completar 18 anos, ele foi convocado para se alistar no exército. Costas passou a fazer parte do 29º Regimento de Infantaria em Komotini, mas mesmo estando em um alojamento militar, ele continuou roubando, tanto dentro quanto fora do quartel. Em 1995, quando ele tinha 20 anos, as autoridades tiveram conhecimento de suas atividades criminosas, e com isso, a polícia do exército o prendeu e ele foi levado para a prisão militar de Vlore. Contudo, pouco tempo depois, ele conseguiu a façanha de fugir da prisão militar. A partir daí, ele foi declarado desertor e passou a ser procurado pelas autoridades.
Costas via tudo isso como uma grande aventura e, enquanto esteve foragido, ele começou a realizar assaltos à mão armada para conseguir dinheiro. Ele ficou nisso por quase um ano, até que no final de 1996 ele assaltou uma mulher do lado de fora da usina de Kalitea, o que gerou uma perseguição policial que terminou em sua prisão. Após o seu julgamento, Costas foi mandado para a prisão de Cassandra, em Halkidiki, para cumprir a sua sentença. E foi lá que ele conheceu um outro criminoso que viria a se tornar o seu parceiro de crimes, o romeno Nicolae Gorea. Em 1999, Costas e Nicolae foram libertados juntos com um terceiro criminoso, que era amigo deles, Ion Vasily. Ao saírem da prisão, os três decidiram iniciar uma parceria no crime. Nicolae havia sido deportado para a Romênia, mas voltou em poucos dias para a Grécia para dar continuidade ao plano deles. Juntos, eles começaram uma onda de roubos à mão armada em hotéis, casas de câmbio e agências de viagem em toda a cidade de Atena, causando pânico por onde passavam. No dia 19 de fevereiro do ano 2000, os três foram vistos pela polícia na Praça Vátis, antes de iniciarem outro assalto, e isso acabou gerando um confronto entre os policiais e os três bandidos. Esse confronto resultou em 2 policiais feridos e no óbito de Ion Vasily. Costas Passares e Nicolae Gorea conseguiram escapar. Após a perda do amigo, Costas ligou para o programa da Alpha TV e fez ameaças ao vivo. Ele prometeu que iria se vingar pelo que a polícia havia feito a Ion Vasily, dizendo que daria fim em 3 policiais. Devido a essas ameaças, as autoridades intensificaram o policiamento e 3 dias depois, uma empresa de segurança chamada Attica Security, que estava ajudando a polícia, conseguiu prender Costas Passares na Praça Amerix, e junto com ele foram encontrados uma pistola e uma granada. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia conseguiu localizar Nicolae Gorea, mas ele se recusou a se render e deu início a uma troca de tiro, no qual ele levou a pior e veio a óbito. Após o seu novo julgamento, Costas Passares foi enviado para cumprir sua pena na prisão de Korydallos, onde foi considerado um dos prisioneiros mais difíceis e indisciplinados de todo o complexo penitenciário. Costas foi descrito como um homem selvagem, que atacava violentamente tanto outros presos quanto os guardas que faziam as rondas. Nem o diretor da prisão, Antonis Aravantinos, escapou da violência do criminoso. Costas mandou seu amigo, conhecido como Raducano, até a casa de Antonis para tirar a vida dele. No dia do fato, assim que o diretor estacionou o carro na garagem do seu apartamento, ele notou que um homem estava rastejando no chão próximo aos outros carros com uma pistola. Antonis conseguiu surpreender e desarmar esse homem e, na sequência, o deixou embora. No dia seguinte, Costas exigiu uma audiência com o diretor Antonis, mas ao invés disso, o diretor foi até a cela do criminoso. Já na cela, Costas foi direto ao assunto. Ele disse ao diretor que tinha a intenção de acabar com ele e por isso mandou seu amigo fazer o serviço. No entanto, ele foi mais rápido e conseguiu surpreender o seu amigo e, ao invés de tirar a vida dele, deixou ele ir embora ileso. Costas disse que respeitava isso e, a partir dali, como Antonis havia poupado a vida do seu amigo, ele agora o protegeria e mandaria acabar com todos que tentassem machucar o diretor do presídio. No início do ano de 2001, Costas passou a fingir ataques epiléticos, mas ele teria feito isso com tanto realismo que os agentes do presídio acharam que era verdade. Então, no dia 7 de fevereiro de 2001, o Conselho Judicial aprovou a transferência dele para o hospital para fazer exames. No dia 16 do mesmo mês, Costas foi escoltado por 2 guardas-chefes do Departamento de Transferência. Esses guardas eram Athanasios Dracopoulos, de 47 anos, e Dionísios Levisopoulos, de 49. Eles também estavam acompanhados pelo agente penitenciário do Ministério da Justiça, Andreas Fizex, de 33 anos. Costas foi transferido da penitenciária até o Hospital Geral de Atenas, mas assim que eles entraram na sala de espera, Costas sacou uma arma e atirou contra os 3 agentes, mesmo estando algemado. Até hoje, não se sabe como Costas conseguiu uma arma e ainda escondê-la sem que ninguém percebesse. Ele mesmo não fala como fez isso,
mas a suspeita é a de que ele tenha tido ajuda de algum funcionário do presídio. 2 dos guardas baleados por Costas, sendo eles Atanásios e Dionísios, faleceram na hora. Já Andreas, mesmo gravemente ferido, foi socorrido e conseguiu sobreviver. Durante toda a confusão e pânico que havia se instaurado no hospital por conta dos tiros, Costas aproveitou para fugir. A primeira coisa que ele fez após encontrar um lugar seguro foi se encontrar com uma garota de programa búlgara chamada Blanka Zlatcheva. Ele teve relações com essa mulher e depois decidiu tirar a vida dela por motivos até hoje desconhecidos. Depois disso, Costas deu continuidade às suas atividades criminosas, praticando diversos assaltos à mão armada, e dessa vez ele não tinha piedade, e se achasse que deveria, ele tirava a vida das pessoas sem hesitar. Em uma tentativa de capturar Costas, os policiais invadiram o apartamento de um homem chamado Dimitri Polidoropoulos, em Nils Cosmos. Dimitri já havia sido companheiro de cela de Costas, e as autoridades sabiam que havia uma grande possibilidade de ele ter procurado o amigo quando fugiu. Dentro do apartamento foram encontrados armas, granadas, rádios de comunicação, lista de frequência dos rádios policiais e diversas substâncias ilícitas. Dimitri foi preso e levado para o distrito policial. Durante o seu interrogatório, os policiais descobriram que estavam certos. Costas estava hospedado no mesmo apartamento que Dimitri e viram ali uma oportunidade única de capturá-lo. Então, no dia 31 de julho de 2001, uma operação gigantesca foi realizada. Dezenas de policiais se posicionaram em pontos estratégicos ao redor do prédio, enquanto que 7 homens da ECAM, uma unidade especial da Grécia, ficaram dentro do apartamento. Costas passou pela rua, entrou no prédio e, quando estava virando a chave na porta de entrada, um dos policiais de dentro do apartamento gritou para que ele ficasse parado, antes mesmo que ele entrasse no local. Nesse momento, Costas percebeu que se tratava de uma armadilha e saiu correndo. Os policiais, na tentativa de evitar a fuga do criminoso, dispararam contra ele, e um dos tiros acabou atingindo a sua perna, mas mesmo assim, ele conseguiu escapar de toda a equipe que estava espalhada pelo quarteirão. A operação foi um fracasso, e o chefe de polícia de Helênica, o tenente-general Ioannis George Akapoulos, um oficial com uma carreira impecável, com diversas operações bem-sucedidas, que era o responsável por essa operação, acabou renunciando ao cargo devido à vergonha do que havia acontecido. Em 28 de agosto de 2001, após se recuperar brevemente do seu ferimento, Costas invadiu uma farmácia em Kypseli. Durante essa invasão, ele tentou roubar o lugar e, no meio do processo, acabou tirando a vida de Maria Safou, de 50 anos, e feriu gravemente a sua irmã Ardiro Christakol, que foi alvejada 5 vezes, mas sobreviveu. As duas eram donas da farmácia. Em setembro do mesmo ano, Costas conseguiu fugir da Grécia usando um passaporte falso. Ele foi para a Romênia, onde continuou com sua onda de assaltos. Na madrugada do dia 25 de novembro, Costas assaltou uma casa de câmbio em Bucareste e tirou a vida do proprietário e também de um funcionário, levando o valor de $16.000 na sequência. Quando a polícia romena soube que o autor do crime se tratava de Kostas Passaris e que ele era procurado na Grécia, uma cooperação entre os policiais dos dois países foi feita na intenção de capturá-lo. Os policiais conseguiram localizar e prender Paul Poupa, um amigo de Kostas que era considerado o braço direito dele e que também estava envolvido nos assaltos. Após um breve interrogatório, Paul concordou em levar os policiais até onde Kostas estava escondido, e ele finalmente foi preso. Kostas foi mantido em uma prisão de segurança máxima em Craiova, na Romênia, e em novembro de 2011 ele foi a julgamento no Tribunal de Bucareste, sendo condenado à prisão perpétua pelo roubo e por ter tirado a vida das donas da casa de câmbio. Em janeiro de 2020, o Tribunal Misto de Apelações do Júri em Atenas condenou Kostas Passaris pelos outros crimes que ele havia cometido na Grécia. Kostas foi sentenciado a 4 penas de prisão perpétua por conta das vidas que ele tirou e mais 49 anos de prisão pelos demais crimes. As autoridades gregas tinham a intenção de abrir uma investigação para saber como Kostas conseguiu a arma que ele usou para atirar contra os guardas que faziam a sua escolta no Hospital Geral de Atenas. Contudo,
Os promotores responsáveis pelo caso acharam que a sua condenação já era extensa o suficiente e que não havia necessidade de gastar recursos abrindo uma nova investigação. Bom, dá até para entender sobre não querer gastar recursos e tudo mais, mas o fato é que alguém passou essa arma para Costas e isso culminou no óbito de 2 agentes. Acho que devido a isso, é notório que há um caso grave de corrupção no sistema prisional, e isso devia sim ser investigado e o responsável punido. Costas Passaris foi um dos maiores criminosos da Grécia, recebendo inclusive o apelido de Besta dos Balcãs. Atualmente, ele se encontra na mesma penitenciária de segurança máxima em Craiova, na Romênia, e em 2019 ele chegou a dar uma entrevista para um jornal. As autoridades tinham tanto medo de que Costas fugisse novamente que, para que essa entrevista pudesse acontecer, todos os integrantes da equipe jornalística foram investigados 2 meses antes, e no dia da gravação, todos os equipamentos foram desmontados para ver se não havia nenhuma arma dentro deles. Além disso, todos os telefones celulares da equipe foram trancados em um armário especial, e eles só puderam pegá-los de volta no fim da entrevista. Obviamente, a equipe jornalística ficou um pouco com medo, já que, se era necessário todo esse esquema de segurança para a entrevista, Costas era um homem extremamente perigoso. Só que, quando a entrevista começou, Costas se mostrou um homem totalmente diferente do que ele era antes. Ele afirmou que, nos últimos 10 anos, mudou a sua forma de pensar e buscou se redimir pelos seus pecados. Ele consultou um padre e, atualmente, orava todos os dias pedindo perdão. Ele disse que não era mais um homem violento, não machucava mais as pessoas e agora faz de tudo para que a sua paz interior prevaleça. Quando questionado durante a entrevista sobre a sua infância, Costas disse que era uma parte de sua vida que ele não estava pronto para comentar, e o pouco que falou sobre seus pais deu a entender que nenhum deles teria realmente se importado com ele. Ele afirmou também que a separação dos seus pais foi o momento mais difícil de sua infância. E esta foi a história de Costas Passaris, um dos criminosos mais temido e perigoso de toda a Grécia, cuja lista de crimes ultrapassam os 100. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.